sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva, para mais uma reflexão em torno da Boa Nova, sob a orientação da doutrina espírita. Que as reflexões de hoje possam ser esclarecedoras a todos nós, fortalecedoras também. O capítulo que nós vamos estudar hoje está no livro Fonte Viva, e se chama Não Te Enganes. E para nos guiar nas reflexões, nós vamos compartilhar aqui uma apresentação que vai facilitar o nosso entendimento. Então, sob o título Não Te Enganes, Emmanuel vai conversar conosco sobre um dos trechos de uma das cartas que Paulo escreveu a Coríntios, e que vai nos convidar a despertar sobre algumas de nossas ilusões. Então, o próprio título já nos faz esse convite, né? Para a gente parar de se enganar, parar de, às vezes, fingir que está fazendo algo que, na realidade, nós não ainda estamos dando conta. E então vejamos sobre que tipo de ilusão Emmanuel vai conversar conosco. Ele trata do seguinte trecho da carta: olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Isso está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. E aí, um versículo aparentemente bastante complexo de se compreender, Emmanuel nos explica que a gente não deve se enganar acerca da nossa necessidade, né, de aperfeiçoamento, a nossa necessidade comum, ou seja, todos nós que nos encontramos encarnados neste planeta, ou orbitando em torno dele, com o objetivo de reencarnar, de vivenciar novas experiências, estamos todos em necessidade comum de aperfeiçoamento. Uma vez eu ouvi um palestrante comentando que a gente deve encarar isso como uma realidade cotidiana. Então, se nós nos esbarrarmos com alguém e tivermos certeza que esse alguém está reencarnado, que nós tenhamos consciência que esse alguém está em estado de aprimoramento, assim como nós. Porque se estamos neste planeta escola, todos nós estamos em estado de aprimoramento. Nenhum de nós ainda alcançou o estado de perfeição. O nosso único guia e modelo que já alcançou esse estado é Jesus. E aí Emmanuel continua nos dizendo que nós costumamos nos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. A gente começa a frequentar a casa espírita ou outra religião irmã à nossa, e a gente começa a se engajar com alguns trabalhos, ou mesmo trabalhos desvinculados da religião, e começamos a achar que estamos fazendo muito, quando, na verdade, todo muito que fizermos, na realidade, é o nosso dever. André Luiz fala no livro Nosso Lar que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, o trabalho no bem é como uma vaga de emprego, que a gente procura muito oportunidade para poder contribuir. E quando essa oportunidade de contribuição chega, nós devemos enxergar com muita gratidão e nos dedicarmos a ela. Então, contribuir com o bem dos que nos cercam, do nosso planeta, da natureza, é o nosso dever. Eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas é a nossa tarefa, é a parte que nos cabe,
Na receita, eu gosto de dizer que é como se Deus fosse preparar um bolo muito gostoso. E Deus pode fazer isso sozinho, Ele dá conta, mas Ele quer que nós estejamos presentes, aprendendo e contribuindo com essa receita. Ele nos acolhe nisso, é por amor dele que nós estamos aqui aprendendo, melhorando e junto de tudo isso, contribuindo com o bem, contribuindo com a melhora de todos, além da nossa. Então, nós precisamos ser muito gratos e muito conscientes disso. E aí, Emmanuel, eu vou pedir licença para ler esse trechinho também, ele faz algumas comparações crescentes, no âmbito da natureza, inclusive, para a gente entender. Ele fala o seguinte: o vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico, se enfeita sobre um móvel doméstico, né? E se presume no trono absoluto da claridade. Ela acha que é a mais clara de todas. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. Aí ela fica pequenininha diante da lâmpada. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se, se orgulha, né, na praça pública. Mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando a toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Então, vejamos que belíssimo esse comentário, né? O quanto que, à medida que a gente cresce, que a gente tem contato com o alto, com a espiritualidade superior, a gente se dá conta da nossa pequenez. Mas, ao mesmo tempo, toda essa luz nos convida a iluminar cada vez mais. Até porque Jesus nos disse: vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Ou seja, mais do que um convite, Jesus demonstra a nossa, mais uma vez, o nosso dever de contribuir, porque ele nos fala que nós damos conta. A gente não pode desperdiçar a energia, ela está aí pelo bem. E continuando na nossa reflexão, Emmanuel nos traz a seguinte figura. Ele fala da sombra protetora e educativa da carne, que enquanto nós estamos nela, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, nós estamos nos enganando. Não por culpa da carne, porque vejam bem como ele a coloca, sombra protetora e educativa. Então, de dizer que é o corpo, que é a matéria, que nos faz algum mal, ou que nos limita de alguma forma, é errado. Porque a matéria, ela é protetora e educativa. Ela vai permitir que a gente veja e entre em contato e lide somente com aquilo que a gente dá conta. Porque quando nós estamos livres dela, no plano espiritual, nós acabamos por ver, muitas vezes, grande parte do que realmente somos, do estado no qual nós ainda nos encontramos, o que pode gerar para alguns de nós muito desconforto. Por isso que a reencarnação é uma bênção, é uma misericórdia. Estar aqui nesta sombra protetora e educativa é motivo de muita gratidão. Então ele continua, né? Quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, em voltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Então, ao nos desvencilharmos da matéria, nós retomamos, voltamos a enxergar a realidade quase que em sua totalidade.
E aí nós nos lembramos do verdadeiro sentido da reencarnação, do verdadeiro motivo de estarmos na matéria, né? Essa ilusão cai por terra. Mas a gente pode trabalhar, e é para isso que a doutrina espírita e a Boa Nova nos foram apresentados, para que essa ilusão se desfaça, mesmo que estejamos em contato com a matéria. É importante que isso se desfaça já, que a gente pare de se enganar já, para que a gente realmente faça bom uso do, do cunho educativo que o estado na matéria nos traz. Porque enquanto nós nos encontramos iludidos, a gente desperdiça tempo, energia, desperdiça projetos que fizemos e, consequentemente, a gente acaba por desperdiçar o tempo e a energia daqueles que estão ao nosso redor, dos que nos amam, dos que amamos, daqueles que nem conhecemos, porque tudo está interligado, né? Então, vamos trazer aqui mais uma obra de Emmanuel que dá esse caráter educativo à matéria. Lá na obra O Roteiro, no segundo capítulo, ele fala sobre essa questão da matéria. E ele começa assim: isolado na concha milagrosa do corpo. Então, em Fonte Viva, ele chamou de sombra protetora e educativa. Aqui ele nos chama a matéria de concha milagrosa do corpo. O espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Nada é por acaso. Outra questão sobre a figura de linguagem que ele usa, né, a concha milagrosa, vale lembrar que na natureza, a concha, lá fechadinha no mar, ela é milagrosa, né, em termos de realizações extraordinárias, porque ao entrar fragmentos de areia e de sujeira nela, ela se machuca, e nesse machucado, para se proteger e para se curar, ela vai pegando essas areinhas e vai envolvendo até formar a pérola, que é belíssima, né? Então, nessa concha, apesar de toda a dor que nos vem, de tudo aquilo que nos parece ruim, mas são remédios amargos ainda necessários, se nós escolhermos trabalharmos no bem, nós vamos liberar uma linda pérola. Mas depende da nossa vontade, de nós encararmos a realidade e percebermos que esses limites aos quais nós estamos submetidos, eles são necessários, eles são importantes, eles mantêm o nosso foco naquilo que nós precisamos fazer. E na tentativa de fugir desse foco, a gente se ilude na matéria. A escolha é nossa, assim como é a escolha nossa encarar a realidade. Ele continua nos dizendo que a esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Ao invés de nós vermos uma série de questões com as quais nós não conseguiríamos lidar, ela fecha naquilo que é necessário. Vejam bem, hoje, nós temos acesso a muita informação por várias formas e meios de comunicação, até chegar num ponto que às vezes a gente desliga a TV ou muda de canal porque a gente não quer mais tantas informações, porque isso cansa. E olha, são informações não diretamente ligadas ao nosso íntimo, não diretamente ligadas à nossa realidade pessoal. Eu digo não diretamente porque indiretamente todos estamos vinculados. Então, imaginem só se a gente tivesse um excesso de informação a respeito de nós mesmos. Nós não daríamos conta de lidar de uma vez só. Por isso que ele fala que o cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Com nova didática, num novo contexto,
com algumas pessoas com as quais nós já convivemos, com alguns outros espíritos que são novidade na nossa caminhada, mas tudo com o objetivo da gente recapitular só o que faz sentido para poder reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Se a gente busca o autoconhecimento, analisar a nós mesmos, em algum momento nós vamos começar a dar conta de entender e perceber quais são as nossas grandes tendências e sentir as nossas intuições. Mas é preciso um trabalho de autoconhecimento, diário, constante, para a gente perceber aquilo que é preciso trabalhar, aquilo que é preciso modificar. Muito mais do que tentar buscar, em termos de personalidade, quem fui, se estive na realeza ou se estive na senzala, muito mais do que isso, nós voltamos, nós retornamos para resolver algumas tendências, não importa qual personagem tenha vivenciado no contexto anterior. O que importa é a tendência, é saber se há uma tendência muito grande ao egoísmo, que é algo comum entre nós aqui, matriculados nessa escola, se há uma tendência extrema à impaciência, à luxúria, seja o que for, cada um aí no seu autoconhecimento vai saber identificar. E é preciso coragem para desiludir-se nesse sentido, deixar de se enganar. E aí, continuando ainda no livro Roteiro, Emmanuel nos diz que, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. A gente fica, às vezes, no mundo competitivo, achando que a gente tem que superar o outro. Achando que a gente tem que, mesmo em trabalhos de grupo, superar outros grupos. Sendo que a grande questão é a autossuperação. É superar as nossas dificuldades, superar tendências inferiores. Uma série de questões a serem superadas. Superar dificuldades e seguir em frente, seguir adiante, não ficar remoendo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Multiplicados meios de exercício e luta. Quando a gente está na escola e estuda, por exemplo, matemática, a gente aprende a matemática de fato depois de fazer muito exercício. Eu me lembro do meu professor de física comentar que a gente tinha certeza que já tinha aprendido física quando, ao invés de resolver os problemas, eu já desse conta de escrever um problema, uma questão, propor uma questão e saber resolvê-la, né? Então, é preciso exercitar. Na academia, para alcançar alguns objetivos no corpo físico, a gente precisa exercitar para melhorar o fôlego. Em tudo a gente precisa exercitar. Por que que nas questões do espírito isso seria diferente? É preciso exercitar. E aí a gente é colocado a todo instante frente às questões que vão nos impulsionar, mesmo que na força do cansaço, vão nos impulsionar a agir diferente. Que a gente fala, acho que chega, né, de ser assim. Cansei de relutar, cansei de brigar. Vamos começar a aceitar e tentar fazer diferente para ver se vem um resultado diferente. Então, é na base do exercício. E se a gente estiver ligado, se a gente estiver atento, a gente logo aprende e muda de fase. E vai exercitar outra coisa, né? E aí ele faz uma comparação muito interessante, porque a gente se exercita, melhora, para poder respirar em climas melhores.
E aí ele fala que é pela necessidade que o verme se arrasta das profundezas para a luz. É porque é necessário que ele faz isso. É porque é necessário que as plantas também buscam a luz. Não sei se na época de todos, mas na minha época de escola, eu me lembro muito bem de fazer uma experiência com a semente de feijão, colocá-la para germinar numa caixa escura, só com uma janelinha de um lado da caixa, tipo caixa de sapato, para mostrar que quando ela germinasse e começasse a crescer, ela ia crescer em direção à luz, porque ela também busca a luz, por uma questão fisiológica, mas ainda assim é a luz. E nós também, invariavelmente, buscamos a luz. É dela que nós, enquanto espíritos, precisamos. É esse o movimento de retorno à casa do Pai. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na Terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Então, a gente começa a entender que a gente é colocado numa situação de sombra, de concha abafadora, de concha milagrosa, de sombra da carne, de sombras do palácio corporal, não por castigo, mas por amor. É porque é nesse ambiente complexo ainda e até difícil, é o que a gente ainda dá conta, é o que a gente ainda precisa, porque se fôssemos expostos à luz pura e extrema, ficaríamos cegos. Num primeiro instante, exposto à claridade do Cristo, Paulo ficou cego. Então, quando a gente sabe utilizar as sombras do palácio corporal, que nos aprisiona temporariamente no desenvolvimento das nossas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco nós tecemos as asas de amor e sabedoria, que mais tarde vão nos ajudar a voar mais alto, em direção à eternidade. São as duas asas que Emmanuel frisa bem a necessidade de desenvolvimento, amor e sabedoria. E aí, lembrando bem que esse amor é um amor, né, sublime, universal, é um amor que se estende de todos os lados e de todas as formas, e essa sabedoria vai muito além das questões intelectuais. É uma sabedoria de vida, é um raciocínio, é um bom senso, é lucidez, muito mais do que, muito diferente na realidade, nada tem a ver com títulos, diplomas. Títulos e diplomas são facilitadores, mas se nos enganarmos, eles podem ser vazios de sabedoria. Então nós temos que preencher tudo isso de sabedoria, preencher toda a matéria de sabedoria, evangelizar a matéria, preenchê-la de amor. E aí sim, a gente vai dar conta de voar de volta para a casa do Pai. Então, Emmanuel frisa, voltando para o livro Fonte Viva, para o capítulo que a gente está estudando, ele frisa essa questão. Não troques a realidade pelas aparências. E é uma cilada na qual a gente até se acostumou a cair. Achar que a aparência, que aquilo que parece, é o que é. Né? Numa vida hoje muito ligada à manifestação em redes sociais, a gente acha que a pessoa é e está daquele jeito que ela se apresenta nas fotos, nos vídeos. Será? Será que eu sou e estou daquele modo que eu me apresento? Muito mais do que querer analisar os outros, né, gente? A gente tem que se autoanalisar. Eu sou como eu me apresento? Eu estou como eu me apresento?
Então, é preciso muita reflexão a respeito. São as coisas que eu coloco em volta de mim que vão me proteger de alguma coisa, se eu estou com medo? Ou é uma conduta interna, um estado de espírito e de consciência que vai me proteger dos meus próprios vacilos? Algo externo do qual eu devo me proteger? Ou eu devo trabalhar pela minha reforma íntima e tudo mais nos será dado por acréscimo? E tudo mais que nos acontecer, externa e internamente, estará de acordo com a lei divina. Porque fazer a minha parte, confiando que tudo mais está no seu devido lugar, tendo a certeza disso, isso é fé. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer o que me cabe. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir o meu dever com o bem e com o amor. Isso é fé. É saber que mesmo que eu faça tudo isso, algumas situações difíceis vão me ocorrer, porque elas são necessárias. Isso é confiança em Deus. Então, que a gente pare de trocar a realidade pelas aparências. E, muito além disso, respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Cada um de nós tem o seu tempo. A gente precisa respeitar o nosso tempo também. Porque às vezes a gente entra em contato, por exemplo, com a doutrina espírita e acha que de hoje para amanhã a gente tem que se renovar por completo. Que é assim, que é num estalo, num piscar de olhos, que é me restringindo em tudo, que é me afastando de tudo, que é rapidamente que eu preciso e vou mudar. E esse tipo de falta de respeito conosco mesmo pode nos fazer desistir, porque a gente vai perceber que não é de uma hora para outra, e a gente fala, então não serve para nada. Uma mentira. Respeitar o tempo é precioso. Respeitar o nosso ritmo é valioso e essencial. E quando a gente se der conta, vai ter passado, vai ter melhorado, sem nem a gente contar os dias e as horas. E aí tem uma passagem muito bonita, da qual eu destaquei só um versículo, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Depois vocês peguem lá Eclesiastes 3, é belíssimo. E aí ele vai falando dos tempos, né? Que há tempo para tudo. E aí ele segue dizendo que todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Estamos todos na mesma jornada, na mesma escola, com tendências semelhantes. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. É um convite natural, é vibracional. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Então, são convites que nós fazemos, né? A gente aqui no plano material não se reúne para, todos nós gostamos de um determinado restaurante, então vamos todos lá. Todos nós gostamos de uma determinada atividade física, de pedalar. Então, vou me encontrar com aqueles que pedalam naturalmente nas mesmas estradas. Todos aqui temos por hábito assistir às palestras do canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Em algum momento, quando for possível, nos encontraremos também lá pessoalmente, na casa, na qual todos já estão convidados a comparecer também. Então, por afinidade, nós nos reunimos. Espiritualmente falando, isso é mais rápido ainda. Mais rápido que uma mensagem enviada pela internet. Eu sinto, eu vibro, eu já emiti uma série de convites para o bem
ou para as coisas menos boas. É natural, gente. É muito natural. Isso nos traz muita confiança de que quando eu peço ajuda e de quando eu me empenho a fazer o que é certo e aquilo que é necessário, eu receberei apoio. É instantâneo. Mas é preciso que eu tenha vontade, porque é ela que será o combustível e o convite real para a realização de todas essas coisas positivas. Cada alma é sempre uma incógnita para a outra alma. A gente não sabe do outro em plenitude. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não é responsável da nossa parte, não seria responsável depositar nossos sonhos, nossos planos, nossos objetivos sobre outra pessoa. Não é, não pode. Não nos iludamos. Os objetivos, eles são íntimos. Nós podemos escolher pessoas com as quais nós vamos construir esses sonhos, compartilhar esses momentos, mas a responsabilidade, o compromisso é de cada um. Eu não sou responsável pelo compromisso do outro e o outro também não é responsável pelo meu. Então, chegando ao final das nossas reflexões, temos mais duas colocações de Emmanuel. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos os braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se nós somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. E aí a importância da gente retificar em nós aquilo que possa prejudicar a nossa paz íntima. Eu não posso querer que o meu irmão, que o meu companheiro, que os meus familiares melhorem para que eu fique em paz. Às vezes eles vão melhorar, mas se tem alguma coisa difícil aqui dentro de mim ainda, eu não ficarei em paz, porque há ainda algo para ser corrigido. É em mim que eu devo começar essa reforma. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, que todos fiquem aí com essa mensagem no coração, de que todos nós estamos em Cristo, reunidos em torno dele, pelo bem de toda a nossa comunidade. E lembremos que essa comunidade é universal. Tenham todos uma boa semana e que nós possamos nos reencontrar em várias, nestas e outras oportunidades de trabalho no bem. Que assim seja.